Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Psiu, Vem de Bio. Eu sou a Flávia Pacheco, professora de Biologia, e hoje eu vou convidar você a saber um pouquinho mais sobre os lipídios. E se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você escute esse podcast pela plataforma da Orelo, que está na descrição deste episódio. A Orelo é uma plataforma que paga os podcasters pelo número de ouvintes que escutam na plataforma deles. Você não paga nada por isso e ainda me ajuda. E lá no site da Orelo tem diversas opções para você se tornar um assinante deste canal. Em troca, você recebe um atendimento personalizado. E segue a gente também lá no TikTok e no YouTube. Alguns desses episódios estão sendo disponibilizados também por lá. Psiu Vem de Bio. Agora chega de enrolação e vamos lá! Os lipídios são as gorduras, eles vão ter função energética e estrutural dentro do nosso corpo. E apesar deles apresentarem maior quantidade de energia do que os carboidratos, eles são utilizados como uma segunda fonte de energia para o nosso organismo. Porque é muito mais difícil quebrar uma molécula de lipídio do que quebrar uma molécula de açúcar. Os lipídios eles vão ser formados aí por uma molécula de glicerol, que é um álcool, ligado a 3 cadeias de ácidos graxos. Eu vou colocar para vocês uma imagem dessas lá no Instagram do Psiu Vem de Bio, para vocês conseguirem visualizar. E como a gente sabe, as gorduras, os lipídios, eles são insolúveis em água. A gente vai dividir os lipídios em 2 grupos, lipídios simples e lipídios compostos. Os lipídios simples são esses que eu acabei de falar para vocês, formados por 3 ácidos graxos mais um álcool que é o glicerol. Eles também podem ser chamados de triglicerídeos. E quem são esses lipídios? São os óleos líquidos, tanto os óleos de origem animal quanto os óleos de origem vegetal. As gorduras, tanto as gorduras de origem animal como as gorduras de origem vegetal. E as ceras, animal e vegetal. A gente também tem lipídios simples, como reserva de tecido adiposo, ou seja, tecido de gordura, na semente dos vegetais. Os lipídios compostos são aqueles que vão, além de ter ácido graxo e glicerol, vão ter algum outro tipo de componente, como, por exemplo, nitrogênio ou fósforo. A gente tem um exemplo da nossa membrana plasmática. A nossa membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios. São lipídios com fósforo. Então, a gente vai chamá-los aí de lipídios compostos, tá? Outra classe de lipídios compostos que nós temos são os esteroides. Os esteroides são anéis de carbono, formados aí por 17 carbonos dispostos em anéis. Um exemplo aí comum de esteroide vai ser o colesterol, que também está presente aí nas nossas células. Agora vamos falar um pouquinho sobre os carotenoides, que são lipídios vegetais que atuam como pigmentos fotossintéticos auxiliares e também vão ser precursores da vitamina A. Então, a cor vermelha que a gente vê no tomate, a cor laranja da cenoura, a cor amarela da banana, nada mais são do que lipídios vegetais, são carotenoides. São pigmentos aí que também vão ser utilizados na fotossíntese. Outra molécula importante quando a gente fala de lipídio é o colesterol, uma molécula encontrada exclusivamente no reino dos animais. Não vou ter colesterol no reino das plantas. O colesterol ele vai fazer parte da estrutura da membrana plasmática e ele vai participar da biossíntese de hormônios e da vitamina D. Quando a gente fala de colesterol, o nosso organismo, a gente tem 2 origens para ele. Uma origem endógena, ou seja, o colesterol ele é produzido dentro do nosso corpo, no fígado, e uma origem exógena, ele pode ser adquirido através da nossa alimentação. Vocês já devem ter ouvido falar que o colesterol faz mal para a saúde, Na verdade, nós temos 2 tipos de colesterol. O colesterol HDL, que é conhecido aí como um colesterol bom, que em quantidades adequadas ele vai proteger as nossas artérias e ele dificulta a entrada do colesterol ruim, que é chamado de LDL. Esse colesterol ruim, ele pode se acumular nas paredes das artérias e como gordura é insolúvel em água, a hora que o sangue passa, ele não dissolve essa gordura que ela está acumulada nas artérias.
Essa gordura acumulada nas paredes das artérias que não vai ser dissolvida, ela pode causar alguns problemas ao longo do tempo. Algumas complicações, como por exemplo, angina, AVC, infarto do miocárdio e diversos outros problemas relacionados aí ao sistema circulatório. Alguns alimentos ricos em lipídios, pensando nas frutas, o abacate é uma fruta muito rica em lipídio. Pensando nos óleos, azeite de oliva, óleo de soja, óleo de girassol, a manteiga, a margarina. Já falamos aqui que os lipídios vão ter importância estrutural, como nas membranas das nossas células, e também função energética. Então pensa comigo uma seguinte situação. Qualquer pessoa que já tenha passado por um regime para a perda de peso e vai a algum médico, a primeira coisa que o médico corta são os carboidratos, que são os açúcares. Carboidrato é o que a gente conhece como energia rápida. O nosso corpo ele consegue ler os carboidratos muito rápido e transformar esses carboidratos em energia. À medida que eu estou fazendo um regime para perda de peso, o médico ele vai me cortar os carboidratos. Por quê? Porque se eu não tiver ingestão de carboidrato ou uma quantidade mínima de ingestão, o meu corpo é obrigado a queimar as minhas reservas de gordura, de lipídio, né? E onde que ficam essas reservas de gordura? Abaixo da nossa pele a gente tem um tecido chamado de tecido adiposo, que é um tecido de gordura. Esse tecido é formado por células chamadas de adipócitos, que são células que funcionam como se fosse uma bexiga. À medida que eu vou enchendo, elas vão inflando. E à medida que eu vou utilizando, né, esse conteúdo, elas vão se esvaziando. Então, se eu estou numa dieta e eu paro de comer carboidratos, eu obrigo o meu corpo a esvaziar esses adipócitos, essas células de gordura. E é por isso que a pessoa emagrece. Gostou desse conteúdo? Então eu peço que você compartilhe este episódio com os seus amigos e nos segue aí nas diversas plataformas disponíveis. Muito obrigada, beijinhos e até a próxima!